Só te interromper, porque a informação que acaba de chegar, quem nos assiste está vendo aqui na nossa tarja, a defesa de Jair Bolsonaro acaba de recorrer da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro que isso a gente imaginava, não é, Deise, que ia acontecer. Apenas alguns dias, né, se passaram dessa decretação. De qualquer forma, agora a defesa entra no jogo e saber o que os ministros vão decidir, vão tomar de decisão a partir de agora. E segue essa discussão. A gente teve uma decisão que eu considero uma decisão equilibrada do Supremo Tribunal Federal, que foi de permitir a visita dos filhos, né? Isso até então não estava permitido, então essa é uma decisão mais digna e humana, então eu vejo como uma decisão equilibrada. E agora, obviamente, a defesa faz aquilo que, de novo, né, recorre a ela fazer, que é recorrer dessa prisão domiciliar, né? A gente segue, por enquanto, está tudo dentro da normalidade. E, Dora, chega uma informação também que os demais ministros do Supremo, caso Alexandre de Moraes não reconsidere ou não analise essa prisão domiciliar, eles pedem para que a decisão seja tomada no plenário, pelo colegiado. E é isso que a gente vem falando nos últimos dias, né? Se questionou muito sobre a decisão monocrática e saber o que acontece a partir de agora. Dora. Tiago, isso é uma informação, eles já estão dizendo chegando agora. De maneira explícita, assim. Então, se os ministros estão pedindo isso, me parece, né, Deise, que não há condição de, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes se negar, né? Até em nome dessa coesão do tribunal, da qual a gente falava aqui, e que também foi expressa nas manifestações dos dois ministros, Barroso e Gilmar Mendes. Então, se é um pedido mesmo assim aberto, explícito, é possível que isso aconteça mesmo. E só para acrescentar também, Deise, a própria defesa de Jair Bolsonaro já tinha se manifestado nos últimos dias e eles colocam essa argumentação para o Supremo, dizendo que Jair Bolsonaro não descumpriu as medidas cautelares e, de qualquer forma, esperar essa decisão. Mas só para a gente fechar esse debate e chegando essas informações nesse momento, tem aquela história, né? Claro que o ministro Gilmar Mendes publicamente não vai falar que a corte está dividida, que, né, a questão é diferente. É como a Dora falou, fora da gravação, no bastidor, eles podem até falar sem se identificar. Mas, publicamente, ninguém vai falar que há uma divisão grave do Supremo, né? A gente tem até vários exemplos na política, né, de, por exemplo, partidos políticos que ruíram justamente por causa dessa falta de sintonia em público, né? A gente poderia falar sobre isso por horas, mas eu acho que essa questão do Jair Bolsonaro, ela tem um ponto que é interessante. O colegiado deveria ter decidido sobre a prisão domiciliar e por isso que gerou todo esse ruído que a Dora estava falando, que as notícias não brotam, porque o colegiado deveria ter decidido com a participação dos 11 ministros, então pareceu que foi uma decisão um pouco mais personalista. Aí o ministro vem a público dizer que não, tudo bem, foi a decisão de um ministro ali da prisão domiciliar, mas nós estamos aqui mantendo a nossa coesão. Eu penso que o desalinhamento interno, ele é até salutar para o debate, né? A gente sempre fala do dissenso que nasce a democracia e o consenso, mas me incomoda um pouco o excesso de entrevistas, mas aí isso é tema para um outro debate. Dora, será que é possível, pelo menos ouvindo o posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso, há uma preocupação com a imagem do Supremo? Nós tivemos as manifestações no fim de semana, houve muito ataque em relação à própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, os juristas se dividindo, advogados se dividindo. Há uma preocupação com a imagem nesse momento? Completa preocupação. Isso da necessidade de dar essa explicação, a gente vê expressa essa preocupação com a imagem, até porque, gente, é inegável. O Supremo está na berlinda. Uma das razões, a Deise acabou de citar, o excesso de entrevistas, né? Porque são o que a gente sempre fala, os novos tempos. Isso não acontecia antigamente. Então, eles são ativos até politicamente, não todos, tá? A gente tem que pensar aí, tem ministros ali que continuam atuando em regime de contenção pessoal, principalmente. Mas o Supremo, a gente viu ontem, nós demos aqui, Tiago, pesquisa da Datafolha, com uma avaliação, a maioria fazendo uma avaliação negativa sobre os trabalhos do Supremo. Ora, há tempos atrás, o Supremo nem estava
a julgamento, nem se colocava. Então, isso é um efeito, uma consequência dos novos tempos. Foram ministros que escolheram isso.